Olá! A ideia desse vídeo é explicar um pouco mais sobre as três fases que nós didaticamente utilizamos para explicar a Revolução Francesa. Então, só lembrando algumas coisas importantes. A França estava num contexto muito complicado, que era o contexto do antigo regime, absolutismo, poder da igreja e sociedade estamental, e com uma crise econômica, com a ajuda à independência dos Estados Unidos, com uma seca muito grande, a situação da França se tornou insustentável. E por causa disso, o rei convocou a chamada Assembleia dos Estados Gerais. E nessa Assembleia dos Estados Gerais, o terceiro estado, o povo, ele se insurge contra o rei e se declara Assembleia Nacional Constituinte. E depois de um quebra-quebra e da tomada da Bastilha, começa a Revolução Francesa. E essa Revolução Francesa nós didaticamente dividimos em três fases diferentes. E essas três fases é o que nós vamos ver agora. Então vamos lá, vamos começar. A primeira fase que a gente tem da Revolução Francesa é conhecida como monarquia constitucional. E a monarquia constitucional ela tem uma característica, que é diferente do absolutismo. No absolutismo, o rei tem poder total, o rei tem poder absoluto, não existe nada que está acima dele. Mas na monarquia constitucional você continua tendo o rei. Mas acima do poder do rei você tem algo, que é a Constituição. Então o que aconteceu? O terceiro estado, quando ele se declara Assembleia Nacional Constituinte, ele resolve fazer uma constituição para a França. E essa constituição, ela tem duas características importantes. Primeira característica, o principal grupo dentro do terceiro estado que vai assumir aí um protagonismo na hora de fazer essa constituição é a burguesia. Você tem representantes dos camponeses, dos operários, mas quem principalmente faz essa constituição, quem toma a iniciativa, quem tem maior destaque nisso é do terceiro estado é a burguesia. Então as leis elas vão atender principalmente aos interesses dos burgueses. A outra característica que a gente tem é que com uma constituição e com o rei sendo obrigado a obedecer essa constituição, a lei está acima do rei, o que caracteriza a monarquia constitucional. Porque no absolutismo você tem o rei com poder absoluto, mas com uma monarquia constitucional acima do poder do rei, você tem a lei, você tem a Constituição. E a ideia aqui era com que a Assembleia Nacional Constituinte fizesse essa Constituição e o rei então jurasse obedecer essa Constituição e tivesse os seus poderes limitados. Só que o rei francês ele estava fazendo uma espécie de jogo de cena. Ele estava aceitando os trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte, mas por baixo dos panos ele estava firmando algumas alianças com os países que estavam ao redor da França, especialmente com a Áustria. A esposa do rei francês era austríaca, ela era irmã do rei do Império Austríaco. Então o rei francês ele estava fazendo alianças por baixo dos panos com eles, com esses reis estrangeiros, para que eles atacassem a França e acabassem com a Revolução Francesa. Por que isso? Porque os países que estavam ao redor estavam muito preocupados com a influência que a Revolução Francesa poderia ter nos outros absolutismos. Porque a Revolução ela é como um vírus, ela poderia se espalhar para outros lugares. Então, se o povo francês se insurgisse contra o rei, fizesse uma constituição e tirasse esse poder absoluto do rei, daqui a pouco isso podia acontecer no Império Austríaco, podia acontecer na Prússia, podia acontecer na Inglaterra, podia acontecer em outros lugares também. Então, os países que estavam ao redor da França estavam preocupados com a Revolução Francesa, com o que isso poderia acarretar nas suas próprias monarquias. E o rei francês, por baixo dos panos, ele estava arquitetando para que, dentro dessas alianças, para que ele acabasse com a Revolução Francesa. E, durante os trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte, é proclamado um dos documentos mais importantes da história, algo que os vestibulares gostam bastante de cobrar, que é a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, representado nessa imagem que a gente tem aqui em cima. O que significa isso? A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão procura garantir a isonomia das pessoas diante da lei, dizendo que todos os homens nascem livres e iguais, ou seja, eles pegam aqueles ideais do iluminismo, que é uma das grandes influências que nós temos aqui da Revolução Francesa, e eles pegam esses ideais e eles trazem esses ideais para todo mundo, independente se você é do povão, independente se você é camponês, se você é burguês ou se você
faz parte da nobreza. Todos deveriam ser considerados iguais diante da lei. E essa declaração dos direitos do homem e do cidadão procura garantir esses direitos fundamentais, esses direitos essenciais para todo mundo, né? Dividido em 17 artigos diferentes, ela procura garantir esses direitos essenciais para todas as pessoas. Depois você tem, né, uma declaração também dos direitos da mulher, né, que vai acompanhar aí numa fase mais radical dentro da Revolução Francesa. Agora o problema é que o rei francês estava fazendo um jogo de cena, né, aceitando os trabalhos da monarquia constitucional, ele tentou fugir. Ele mandou primeiro a sua família, né, disfarçados de camponeses, depois ele mesmo, disfarçado de camponês, tentou fugir e alguns quilômetros da fronteira da França, né, com a Áustria, ele acaba sendo capturado. E quando ele acaba sendo capturado, ele é conduzido pelo povo de volta para Paris, ele é conduzido pelo povo de volta para a França, e aí acontece uma situação bem complicada para a família real, porque ela passa a ser vista como uma traidora da França. O rei não tem outra alternativa a não ser aceitar a Constituição, ou seja, ele é obrigado a aceitar a Constituição que foi feita pelo terceiro Estado, e o rei francês, visto como traidor, ele acaba sendo julgado pelo ato da traição dele, de tentar fugir. E no julgamento dele, a gente tem 3 grupos que acabam aparecendo. Um grupo que ficava à direita nesse processo de julgamento e depois na Assembleia Legislativa, é chamado de girondinos. Esse grupo era a favor de uma monarquia constitucional, onde é que você tivesse transições paulatinas, ou seja, onde é que as mudanças acontecessem pouco a pouco. À esquerda, você tem um grupo mais radical, um grupo do povão, um grupo chamado de jacobinos. E esse grupo achava que o rei deveria ficar uma cabeça menor, né, cortar a cabeça do rei e acabar com o rei. E no meio, você tinha o grupo da planície, que era o grupo que ora concordava com a direita, ora concordava com a esquerda. Por que o nome desses grupos, mas principalmente por que a posição desses grupos, ela é importante quando a gente fala de política aqui? É importante porque a partir disso a gente tem a noção de direita e de esquerda política. Direita é a favor de um tipo de governo e esquerda é a oposição, é contra o governo. E o centro é aquele que pode manobrar ora para a direita, ora à esquerda. Então toda a nomenclatura que nós temos na política a respeito de direita e de esquerda, ela nasce durante esse julgamento do rei Luís XVI. O rei Luís XVI é considerado culpado por causa da sua fuga, né, por causa da sua traição, ele acaba sendo condenado à morte. E a Revolução Francesa ela traz uma novidade em respeito à execução das pessoas. Né? Até nisso, eles garantem a igualdade para as pessoas, porque antes você tinha um tipo de morte para terceiro estado, para pessoas comuns, e outro tipo de morte para nobres. Os nobres eles tinham uma morte mais rápida, então ou eles morriam por enforcamento ou eles morriam por decapitação. Só que as pessoas que eram comuns, né, as pessoas que não eram nobres, elas tinham todo um processo de tortura antes de serem executadas. Então a pessoa era apresentada em praça pública, o carrasco colocava às vezes a pessoa em cima de uma roda, quebravam os membros do corpo um a um, então quebravam um braço, depois outro braço, uma perna e outra perna, e depois disso que eles passavam a executar aquela pessoa. Então você tinha um processo de tortura e de morte que era diferente para as pessoas comuns do que era para os nobres. A Revolução Francesa resolve deixar tudo igual para todas as pessoas. E através da obra de engenharia de um cara chamado de Guillotine, é criado essa máquina de morte que nós temos ali no canto, que é chamado de guilhotina. Qual que é a ideia da guilhotina? É uma lâmina, 52 quilos, afiada pra caramba, ela corta a cabeça e antes da pessoa perceber ela já morreu, né? Porque a morte é praticamente instantânea. E seja você pobre, seja você nobre, você acaba morrendo da mesma forma. Então a ideia da guilhotina era fazer com que a execução fosse igual para todas as pessoas. E o rei Luís XVI, né, chamado no seu julgamento de cidadão Capeto, né, ele fazia parte da dinastia Capetinga, então Capeto era o sobrenome dele, acaba sendo executado. Não só ele, como também a sua esposa, a sua família, acaba sendo executada. Começa então a segunda fase da Revolução Francesa.
E a segunda fase da Revolução Francesa, ela é dividida em duas partes, né? O nome geral que a gente dá é Assembleia Legislativa, mas ela é mais conhecida por um outro nome que eu já vou explicar para vocês. Na primeira fase, nessa Assembleia Legislativa, ao invés de você ter um rei que vai governar a França, você tem essa Assembleia que vai tomar as decisões da França. E aqueles grupos que eu falei para vocês no julgamento do rei, eles acabam se destacando nessa Assembleia Legislativa. À direita você tinha os girondinos, um grupo que era a favor de uma manutenção das coisas mais como elas estavam. À esquerda você tinha aqueles que eram chamados de montanheses, porque era uma parte mais alta que você tinha na Assembleia Legislativa, e era um grupo mais radical, um grupo mais a favor de ideias mais transformadoras, revolucionárias, e você tinha no meio a planície, que era o povo do centro, que ora combinava com a direita, ora combinava com a esquerda. Só que essa situação ela começa a se agravar, essas tensões começam a se acirrar. E por volta de 1793, a gente tem uma crise muito grande dentro da França. A França estava com crise de abastecimento, a população estava passando fome, ela tinha insegurança jurídica porque as leis que estavam sendo feitas ainda não estavam valendo. A França estava em guerra com outros países, a Inglaterra estava em guerra com a França, a Áustria estava em guerra com a França, a população estava passando fome, os camponeses estavam invadindo cartórios, queimando títulos de propriedade, queimando títulos de dívidas. Então, assim, a França estava um caos. A situação estava extremamente complicada nessa França revolucionária. E nesse cenário foi feita uma eleição e quem ganhou foi esse cara que aparece na imagem lá em cima, chamado de Robespierre. O Robespierre, ele fazia parte de um grupo extremamente radical chamado de sans-culottes. Os sans-culottes, eles são os que não tinham culotte. Culotte era um sinal de ostentação, de riqueza naquele tempo. Era um enchimento na calça que fazia com que a proporção da coxa era maior do que a cintura. Isso era considerado bonito naquele tempo. Aqueles que não tinham dinheiro para fazer isso eram os chamados sans-culottes. Então, os sans-culottes, eles eram povão. E o Robespierre, junto com outros revolucionários como o Danton e o Marat, eles eram um dos líderes desse sans-culottes. E quem vai ser eleito vai ser o Robespierre, ou seja, o povão, a faceta mais revolucionária, mais radical dessa Revolução Francesa, acaba assumindo o poder. E nessa fase, que é conhecida como a fase do terror, já vou explicar por quê, nós temos uma radicalização da Revolução. Ou seja, se antes os direitos estavam valendo para a burguesia, durante esse período a gente tem os direitos sendo ampliados para todo mundo. A gente tem os direitos sendo ampliados para a camada mais popular dentro da França. E eles tomam algumas decisões que são interessantes. Por exemplo, a educação se torna pública e universal, né? Então você dá educação para todo mundo, agora inclusive para as pessoas mais pobres de todas, mas ao mesmo tempo eles tomam algumas decisões que são extremamente revolucionárias, como por exemplo acabar com a escravidão em todas as colônias francesas. Então vamos libertar todos os escravos em todos os lugares que a França tem colônias. Então essa fase é a fase onde é que a Revolução Francesa se torna mais radical. O problema é que o Robespierre ele tinha muitas dificuldades de lidar com pessoas que se opunham a ele ou que discordavam dele. Então, os sans-culottes eles começam a perseguir aqueles que eram vistos como os inimigos da revolução. Qualquer pessoa que discordasse, qualquer pessoa que não concordasse com as ideias do sans-culottes, do Robespierre, ele era visto como um contra-revolucionário. Ou você está com a gente ou você morre. Então, durante esse período, cerca de 17 mil pessoas acabaram sendo guilhotinadas. As guilhotinas trabalhavam noite e dia, cortando cabeça, cortando cabeça, cortando cabeça, de muitos que eram vistos como contra-revolucionários. E o Robespierre, ele até mandou executar dois de seus principais apoiadores, dois de seus amigos, né, dois que eram companheiros dele desde o começo, o Marat e o Danton, que acabaram sendo executados. E nesse processo de radicalização da Revolução e da radicalização do Robespierre, ele acaba se isolando no poder e por causa disso ele acaba enfraquecendo. Uma curiosidade é que durante esse período da Assembleia Legislativa, à medida que a França está em guerra com outros países,
acontece o surgimento de uma música que mais tarde se torna o hino da França até hoje, que é conhecido como Marselhesa. Um batalhão de cidadãos de Marsella, marchando para a guerra, cantava essa música. E essa música tem uma letra bem interessante. Os inimigos estão vindo para o nosso solo, vão matar os nossos filhos, estuprar as nossas mulheres, e agora a gente tem que lutar contra o inimigo e banhar de sangue o nosso solo. É mais ou menos essa letra que você tem da Marselhesa. E essa letra, que surge nesse período, mais tarde acaba se tornando o hino nacional da França, e até hoje ela é o hino nacional francês, tá? Então o hino deles tem essa história. Tá? Voltando, Robespierre, radical, mandou matar um monte de gente, inclusive alguns de seus apoiadores acabam se isolando no poder. Por causa disso, ele sofre um golpe e um grupo de burgueses tira o Robespierre do poder e acaba assumindo o poder de novo. O Robespierre acaba sendo preso e ele mesmo fica uma cabeça mais curta, então ele que mandou guilhotinar um monte de gente acaba morrendo na guilhotina também, e um grupo de burgueses assume o poder nessa terceira fase que vai de 1794 a 1799, chamada de Diretório. E uma característica desse diretório é que quem volta ao poder é a burguesia. Então os burgueses franceses voltam ao poder dentro desse diretório. Só que a França estava um caos. Tinha insegurança jurídica, você não tinha leis que estavam valendo para todo mundo, a população estava passando fome, propriedades estavam sendo saqueadas, a França estava em guerra com outros países, a França estava um caos. E só tinha um homem que estava à altura do desafio de colocar a França de volta no seu eixo. Só tinha um homem que tinha estatura moral suficiente para colocar a França de volta no lugar, para colocar ordem em toda essa balbúrdia que estava acontecendo dentro da França. E esse homem era um general francês de extremo destaque. E o nome desse general, e o que ele fez dentro da França, isso eu vou explicar para vocês nos próximos vídeos. Resumindo, das três fases, lembrando que essas fases elas são um recurso didático que a gente usa para explicar a Revolução Francesa. As três fases que nós temos são monarquia constitucional, na qual a burguesia está no poder. A segunda fase, que é conhecida como Assembleia Legislativa, mas é mais conhecida como a fase do terror, na qual os sans-culottes vão assumir o poder, ou seja, o povão. E a terceira fase, que é quando a burguesia volta ao poder, mas a França continua numa crise desgraçada. Então, essa é a situação que nós temos das três fases da Revolução Francesa. E o homem que vai salvar a França disso é esse personagem que aparece aí, mas o nome dele e a história dele, isso eu explico para vocês no próximo vídeo. Beleza? Por hoje é só.